Boa noite a todos que estão presentes mais esse evento online do Corecon São Paulo. Estamos aqui hoje com o professor José Roberto Romeu Roque, que vai falar sobre a economia da arte, um tema super interessante que o Corecon está trazendo aqui, mais um tema nessa diversidade de temas que temos tratado esse ano. E, bom, eu desejo primeiramente um excelente evento a todos. Ressalto que estamos fazendo essa palestra pela plataforma Zoom, mas posteriormente, já na semana que vem, nós publicaremos também na TV Economista, o canal oficial do Corecon no YouTube, e ficará disponível o material na íntegra. Então, eu passo agora a palavra para o professor Gilson Garófalo, vice-presidente aqui do Corecon São Paulo, coordenador da Comissão de Comunicação, que também está coordenando esse evento. Então, por favor, professor Gilson, a palavra é do senhor. Inicialmente, eu gostaria de saudar a todos, dando o boa noite, né? Mesmo para o nosso amigo português, lá também é boa noite já, também. E, em particular, ao saudar todos, particularmente o Dr. Roque, que várias vezes tem prestigiado a entidade. Não é a primeira vez que eu vou desfrutar de todo o conhecimento que ele tem nessa área, e é uma parte também muito interessante e que certamente motiva todos os economistas. Eu agradeço a presença do Dr. Roque, e que está aqui conosco graças à intervenção do conselheiro Vicente, né, que formulou o convite e que foi de bate-pronto aceito pelo Dr. Roque. Dessa forma, eu solicitaria ao conselheiro Vicente que fizesse, então, a apresentação do nosso palestrante dessa noite. Muito obrigado, Gilson. Eu tenho muita satisfação de estar aqui com todos os companheiros. Agradeço de coração a presença de todos, especialmente do nosso amigo português, o Messias, do professor Enio e de todos os demais que estão aqui. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer uma introdução aí a esse tema que o Roque vai dissertar sobre. Nós todos sabemos que a economia se divide em vários ramos, em vários gêneros. E logo nos bancos escolares, nós nos defrontamos com uma primeira divisão, que é a macroeconomia e a microeconomia. A macro cuida dos grandes agregados e a micro dos pequenos ou dos singulares. Como dizem alguns economistas, a macroeconomia cuida da floresta e a micro cuida das árvores. E, assim como o direito, a engenharia, a medicina, a economia também tem os seus ramos. E hoje, particularmente, nós vamos discutir com um mestre um outro ramo, um outro gênero. Porque nós temos, por exemplo, economia internacional, temos economia industrial, temos economia do setor público, que, aliás, essa economia do setor público é um xodó de um dos nossos conselheiros, o Odilon. Então, eu tenho o prazer de apresentar aos senhores o doutor José Roberto Romeu Roque. Tive o prazer de trabalhar com ele em algumas empresas e fico muito satisfeito com a presença dele aqui. Roque é engenheiro e economista de formação. Construiu e desenvolveu o Instituto de Avaliação e Autenticação de Obras de Arte, o IA3, como nós costumamos chamar. E também esteve à frente da Audac, que é uma empresa de consultoria, uma empresa de marketing e de assessoria. Roque tem formação brasileira e internacional, tendo passado por várias
universidades norte-americanas. E parece que, recentemente, está também fazendo um curso numa universidade portuguesa. Roque, com a palavra que todos nós esperamos. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pelo convite, particularmente professor Garofalo, professor Vicente, e obrigado aí por todos os que estão atendendo a palestra. Espero que consiga colocar algumas reflexões sobre o tema, que é um tema árduo, né? E a gente tem vamos dizer, um tempo restrito, e vamos tentar utilizar esse tempo adequadamente. Me foi passado que eu devo fazer uma apresentação e depois a gente deixa um tema para discussões. E assim é que eu estou preparado para fazer. Então, vamos lá. Economia da arte, aspectos para reflexão. A gente começa aqui com a tela A Lua, de Tarsila do Amaral, pintada em 1928, e foi vendida para o MoMA há 2 anos atrás, e é a venda da obra mais cara de pintura brasileira, com 20 milhões de dólares. Para começar, a gente brincar um pouco sobre o tema. Bom, quando a gente fala da arte, a gente tem que tomar cuidado para não ficar só falando em economia. Por sinal, se a gente só fala em economia, dizem que a gente é muito mercantilista. Então, eu peguei 3 dimensões importantes. A dimensão estética, que provém da concretização do belo pela estética. Porém, na sociedade moderna, a própria estética possui objetivos questionados, e não há mais a dicotomia entre o belo e o feio no mundo dos valores estéticos. A dimensão social, que a gente, hoje no Brasil tem essa discussão toda também, né, sobre os paradigmas dos critérios da sociedade. Então, na dimensão social, a arte somente pode ser entendida em contexto de concepção global da sociedade, da história e da cultura. Os nexos causais entre a arte e a sociedade são múltiplos e imediatizados através da experiência do artista, da cultura e da sociedade. E a nossa dimensão econômica, que é o foco dessa nossa conversa, é que fatores econômicos influenciam o que é produzido, apresentado e recebido pelo público. Estão conectados com a natureza ideológica de obras de arte e com a posição de determinado grupo de produção artística. Originalmente, os patronos e os mecenas interferiam no trabalho dos artistas com a especificação de cores e outras questões. Eles financiavam as obras específicas. Com a redução da importância do patronato direto nas relações de mercado, surge o marchand interessado em atender à preferência do consumidor. E o marchand é peça fundamental do mercado de arte. Quais estruturas chaves do mercado de arte? O mercado de arte tem em comum com os demais mercados a relação econômica entre produtores, no caso artistas, e compradores, que são museus, colecionadores individuais, compradores de obras de arte para decoração, podendo ser intermediários por comerciantes. Quem são esses comerciantes? São estruturas físicas de galerias, escritório de artes, marchands autônomos, leiloeiros, financiadores, e complementada por prestadores de serviços, consultores, moldureiros, montadores, transportadores, seguradoras, etc. O mercado de arte tem 3 características específicas. A primeira é a necessidade de uma instância de legitimação do produto. O que é a arte? O que é a obra de arte? Então, alguém ou a estrutura tem que legitimar ela. E essa legitimação acontece por colecionadores, comerciantes, instituições de ensino, críticos, curadores, decoradores, bem como uma legitimação de lugares para exposição e consagração dessas obras. Esses espaços são os salões e as exposições. A informação é a chave estratégica, pois cada peça é obra singular, cada peça é única, precisa ser avaliada e validada,
por um conjunto de especialistas para estabelecer seu valor artístico e seu valor econômico, seu preço. E terceira estrutura-chave é obsolescência do produto. O produto ele possui um ciclo de obsolescência e de geração. Por exemplo, no caso das obras contemporâneas, perde-se ao longo do tempo o caráter de novidade, tornando-se tradicionais e podendo perder valor, surgindo novas criações que assumem a posição de novidade. Assim, o mercado passa a operar por ciclos de produtos: inovação, consagração, recomposição dos perfis de oferta e demanda, obsolescência, momentos de crise e surgimento de novos produtos. A gente vai ver mais para frente a importância do segmento de arte contemporânea ao longo do tempo e aumentando. Este é o ecossistema que a gente pode fazer sinótico do mercado de arte, onde nós temos fornecedores, intermediários, facilitadores e a própria demanda. Começando com os fornecedores, nós temos a educação, escolas de arte, os artistas, as galerias, os ateliês, os museus e os institutos centros educativos e as bienais. Em vermelho, são as pseudo-novidades, não tão novidades, mas são os entes que surgem com a tecnologia. No caso de fornecedores, as galerias online e os sites dos artistas. Esta parte de fornecedores, também você tem revistas de arte e os críticos. Nos intermediários, nós temos os leilões, as feiras de arte, os curadores. E, novamente, com a tecnologia, as plataformas de venda online e as redes sociais, que se agregam à mídia tradicional. Nos facilitadores, nós temos suporte jurídico, suporte seguro, suporte de transporte, de guarda, conservação, etc. E a avaliação. Com a tecnologia, surge o gerenciamento de inventários e os bancos de dados de preços e os índices. E do lado da demanda, temos os colecionadores. E, agora entendendo a obra de arte como um ativo financeiro, um ativo econômico, surgem as classes de ativos do lado da demanda, que são investidores, fundos de arte, financiamentos de arte e os gerenciadores de riqueza. O gerenciador de riqueza passa a ser, como vamos ver daqui para frente, um fator fundamental num novo ecossistema do mercado de arte. Bom, como é que funciona as dinâmicas dos atores no mercado de artes, resumidamente? O mercado de artes é internacionalizado, com informações e deslocamentos rápidos de colecionadores, investidores e compradores. Além de ser um mercado regional, o mercado é internacional. Os compradores de maior renda estão concentrados em Nova York, Londres, Paris, Hong Kong, Pequim e Dubai. São nas 3 primárias cidades, Nova York, Londres e Paris, que são as cidades polos onde se encontra a maior parte das escolas formadoras de artista, maiores coleções privadas, os principais museus, as principais casas de leilão e galerias, os críticos de maior destaque e os fornecedores financeiros e que financiam o sistema. Madrid, Barcelona, Roma e Milão também possuem arranjos institucionais significativos. Os galeristas preferem oferecer seus artistas a colecionadores selecionados. Interessante que nós, lá no Instituto, muitas vezes somos demandados a comprar uma obra de arte. Por quê? Porque em determinado galerista não vende para qualquer um e a gente tem que dar a credibilidade para o comprador, né? Por que eles fazem isso? Porque eles preferem vender para pessoas não orientadas à revenda dos produtos, permitindo, assim, não perder o controle do público que ele está procurando construir para os seus representados. Algumas galerias oferecem até uma garantia de recompra. As feiras são o ponto de encontro, onde a elite dos compradores, vendedores e legitimadores encontram-se pessoalmente. No mercado de commodities artísticas, interessante, veja, temos commodities
artísticas, que são múltiplos ou são peças que são obras de arte, mas, eventualmente, são para decoração. Então, elas são de menor valor, a gente vai ver na frente. Então, no mercado de commodities artísticas, há ações de marketing para compradores não colecionadores, com transferência do juízo de valor da obra de arte ao vendedor. Ou seja, aí quem assume a responsabilidade de dar o valor da obra de arte é o vendedor, através da galeria de arte ou leiloeiro, o que garante a autenticidade e valor do mercado futuro para aquele comprador. Esse não é o colecionador. O colecionador é aquele que assume a avaliação do seu preço e também de todas as fases da autenticação da obra. Os grandes galeristas são também grandes colecionadores, o que gera uma caracterização muito diferenciada no mercado de especulação, e alguns dizem que, se fosse outro mercado, haveria muito problema de inside information, que é normal no mercado de arte. O mercado de arte é o local onde se opera a transmutação de um bem cultural em simples mercadoria, sujeita à lei de mercado. Isso daí, para o pessoal de historiador, o pessoal não economista, muitas vezes opa, como é que você transforma o bem cultural numa mercadoria econômica, né? Isso é uma coisa que pode chocar alguns, mas este é o mercado. A demanda não inclui todos os consumidores de arte, nem todos os artistas estão integrados no fluxo de oferta, nem os preços das obras são transparentes. Muito bem, continuando. Muitas transações continuam a ocorrer no mercado informal, oculto, invisível e não quantificável. A regra do ouro do mercado é o segredo profissional sobre o modo de financiamento das compras e vendas, volume de negócios, de contratos assinados, etc., principalmente quando se está falando nas implicações fiscais. A compra do mercado de arte é exercício de julgamento subjetivo que se apoia em 5 tipos de ferramentas: redes de relacionamento, marcas ou identidade, críticos e guias de orientação, classificações e confluência de formas de marketing e comunicação. As redes são construídas através do relacionamento entre artistas, galeristas, marchands e museus. O galerista e o marchand, comerciante, são elementos fundamentais para a manutenção da equação do mercado de arte. O comerciante normalmente está a serviço do comprador e o galerista é o defensor do artista, para construir e fortalecer a imagem no mercado, dar preço às obras, inserir em exposições e eleger compradores. Os compradores são, na maior parte, pessoas que adquirem pequena quantidade para complementar a decoração, e uma minoria é formada por colecionadores. Os 2 tipos de compradores constituem parcela pequena das pessoas definida no mercado financeiro pelo alto poder aquisitivo, pessoas que possuem patrimônio aplicável de pelo menos $1 milhão. As operações presenciais e regionais propiciam a formação de arranjos produtivos locais, formado por pequenas e médias empresas, com governança em rede, possibilitando ganhos de eficiência. Estudos mostram que, apesar do peso da subjetividade, a influência dos atores legitimadores está mais associado à sua riqueza do que à tradição. Isso explica, devido a isso, o surgimento e a relevância rápida do mercado chinês e a queda da influência do mercado francês. Bom, quais são as tendências do mercado de arte? A gente pode citar 4. 1. A criação de riqueza. Há um crescimento global da população de indivíduos de alto patrimônio líquido e indivíduos de valor útil livre de dinheiro ultra elevado. Os HNWIs e os UHNWIs. Na criação de riqueza, o crescimento global da base de colecionadores e investidores. Segunda tendência é a expansão da infraestrutura global no mercado de arte, com feiras de arte, bienais, galerias, leilões e museus. Terceira tendência é a arte como classe de ativo. O mercado de arte demonstrou uma performance robusta durante a crise financeira e também uma
uma performance bastante adequada durante a crise do Covid. E, devido ao aumento da população de indivíduos com alto poder aquisitivo, também permite uma diversificação dos ativos tangíveis. E, quarto, a tecnologia e novos modelos de negócio. As plataformas de venda online, as redes sociais, a informação e transparência e, mais recentemente, dos últimos 2 anos, os NFTs, junto com as criptomoedas. Bom, esta evolução, os leilões representam cerca de 50% a 60%, é estimado, das vendas do mercado de arte. A Christie e Sotheby's é o que nós chamamos de duopólio. São os grandes leiloeiros, e você tem a terceira, bem para trás, mas também relevante, que é a Philips. Elas representam, efetivamente, as grandes vendas. Então, você começa com o mercado de vendas e leilão em 2000, de cerca de 1,5 bilhão de dólares, 1,2 bilhões de dólares, com uma concentração, principalmente, nos impressionistas e modernistas. E subdivisão praticamente igual entre a arte chinesa, o mercado dos clássicos e a arte contemporânea. Esse mercado de 2000, agora até 2019, 2020, volta a 2018, tá certo? Ela sobe para coisa de 9 bilhões de dólares. De leilões, em leilões. Muito bem. Vejam como é muito rapidamente crescente a participação da arte contemporânea, o que não era relevante em 2000. Então, a arte contemporânea passa a ser uma grande relevância, e existem algumas explicações para isso, seguidas do impressionismo e modernismo, e vejam que os clássicos não tiveram aumento de valores absolutos. Mantém-se basicamente com os mesmos valores absolutos. Muito bem. Relevante também está o mercado online, que tinha 5,1% dessas vendas em leilões em 2015 e multiplicou por 3 em 2020. Isso daí com os dados do Hills-Koska Online Art Trade Report. O novo sistema, com as vendas online e a tecnologia de informática, a gente passa a ter um outro ecossistema. Aqui dentro é o que nós já discutimos lá, sobre o mercado de arte. E aqui temos as novas questões que surgem devido à tecnologia. Aqui em cima são as redes sociais, Artstack, Instagram, Facebook, etc. Aqui, a Amazon Art e o eBay, que também entraram no mercado de arte, junto com o Google. Esta parte aqui são os bancos de dados que permitem fazermos análises estatísticas dos dados de vendas e ordens, dando um pouco mais de transparência. ArtCheck, VersaArts, aqui são instrumentos de autenticação e veracidade para o mercado de arte, tanto o mercado físico quanto o mercado virtual. ArtPrice, ArtNet, aqui são instrumentos de validação de preços, com estruturas de business intelligence que permitem nós fazermos mais avaliações de preços. E ArtSci, ArtSpace, o Satash Art são um marketplace. Aqui é o marketplace da arte. O Satash Art foi o primeiro que fez e que permite uma desintermediação e novos artistas colocando na praça suas artes diretamente, saindo fora das galerias tradicionais. O ArtSci também hoje avança para a questão dos NFTs, né, que são as artes digitais. Muito bem, aqui um mapeamento muito simples
Então, desse lado, você tem os artistas, que precisam dos galeristas e dos promotores para fazer seu mercado, e que fazem as conexões com os museus e com os institutos, e os curadores, que vão curar as feiras, as exposições. Aqui tem a mídia tradicional, ligada com as mídias sociais, e você tem os marketplaces, e na ponta desse lado, os compradores. Muito bem. Aqui nós estamos entrando na parte do gerenciamento de riqueza. Os ultralevados possuem por volta de 1,5 trilhões disponíveis para trabalho no mercado ligado à arte. É muito dinheiro. Este mercado está concentrado com 45% nos Estados Unidos, ou no mercado americano, que inclui aqui também parte do México e o Canadá. 45% está nesse mercado. Segue-se o mercado europeu, com 24%, e o mercado asiático, com cerca de 21%. Nós, o Middle West, o mercado árabe, é o mercado emergente, com 6%. Nós, aqui da América do Sul, América Latina, estamos pequenininho lá, com 3%. E a África, com 1%. Isto para os grandes colecionadores. Estamos aqui pensando não a arte decorativa, mas aquela ligada ao gerenciamento de riqueza. Aqui na América Latina, distribuição dos lotes vendidos pela Sotheby's, Christie Phillips. Você tem no México, em 2019, 36% dos lotes vendidos foi no México, em valor. Na Colômbia, 21%. Em Cuba, incrível, né? Em Cuba, 14%. Em artistas mexicanos, desculpa, vou caracterizar bem, artistas colombianos, artistas cubanos, artistas brasileiros, 8,8%, e argentinos, 7,7%. Ficando mais claro aqui, 26% de todos os lotes vendidos na América Latina foram de Fernando Botero. Colômbia, com 15 milhões de dólares. Seguido de Frida, com 12,3%. Os primeiros brasileiros que entram na relação estão entre os 25 maiores, não estão entre os 15, são Vicky Muniz e os Gêmeos, que estão entre os 25 maiores e com volumes de venda menores do que 400 mil dólares. Bom, quais são as macro tendências para o novo mundo de arte? Tendências à arte: globalização, democratização e a chamada diplomacia cultural. Confiança, transparência, regulação e profissionalismo são as chaves do negócio, das tendências. Arte e tecnologia com digitalização, virtualização e tokenização. A nova realidade econômica para instituições culturais públicas, um software power da cultura, um impulsionador econômico no patrimônio cultural do mundo. E setores criativos com a cidadania cultural e cidades inteligentes. Como é que se conecta aqui as tendências nas finanças? Uma crescente classe de indivíduos de valor alto, útil, quando eu falo útil, é possível de ser investido, ultra elevado, com nova geração e ofertas holísticas. A financiarização, a arte transformando-se num ativo financeiro, um gerenciamento de risco para ter gerenciamento de coleção e proteção de ativos, e uma assistência fiscal e patrimonial, filantropia e sustentabilidade. E o empréstimo com arte como garantia de investimento de impacto social e modelos de propriedade fracionária. A indústria de arte e finança, aqui é uma conexão interessante, nos 3 setores interconectados. As finanças, com banqueiros privados, gerentes de riqueza, escritórios familiares, os home offices, os investidores colecionadores privados, promotores de fundos de arte e colecionáveis, companhias de seguro de arte, companhias de comércio de arte. Do lado da cultura, museus de grande público, museus privados, colecionadores corporativos, colecionadores privados e autoridades públicas.
E no campo das artes visuais, que é o lado da oferta principalmente, e da intermediação. Artistas, empresas vendendo arte, empresas de arte digital, empresas de logística, feiras de arte, empresas de arte e mídia, empresas de arte tech e indústrias criativas. Bom, qual é a perspectiva dos próximos 10 anos numa pesquisa feita pela Art Finance Report, em 2021? Essa pesquisa foi feita com o público-alvo de gerentes de riqueza, colecionadores e profissionais do mercado de arte. O que constatou na pesquisa? Uma tendência crescente sobre a importância da arte no gerenciamento de riqueza. Há uma convergência de opiniões de 80% dos respondentes de que isto é uma tendência, o gerenciamento de riqueza. 85% dos gerentes de riqueza indicam inclusão de arte nos serviços de gerenciamento. Em 2016, era 53%. O aspecto financeiro do colecionismo de arte se tornou mais importante e se posiciona como ativo de capital. Jovens colecionadores são motivados por uma ênfase maior no aspecto financeiro do colecionismo. E é por isso que aumentou muito o market share da arte contemporânea. Os jovens preferem a arte contemporânea. O impacto social e de investimento pareiam com o valor emocional de comprar obras de arte. 62% dos colecionadores citaram o serviço de gerenciamento de coleção como o segundo serviço mais relevante que os gerentes de riqueza devem oferecer. 84% dos colecionadores identificaram pesquisa e informação sobre o mercado de arte como o mais relevante serviço de gerenciamento de riqueza. Em 2009, era de 71%. 74% dos colecionadores de arte, 79% dos profissionais de mercado e 83% dos gerentes de riqueza dizem que a falta de transparência foi o fator-chave que minou a confiança no mercado de arte, ou que mina, né? Esses 83% dos gerentes de riqueza eram, em 2019, 77%. São fatores que repercutem a reputação no mercado de arte. O tráfico de bens culturais, muito complexo, principalmente os oriundos de arqueologia, a autenticidade, a ausência de procedência, a questão dos falsos e das atribuições, a falta de transparência, a manipulação de preços, a falta de registro, a falta de padrões internacionais sobre qualificação profissional, aspectos de lavagem de dinheiro, conflito de interesses, comissões secretas e a confidencialidade entre compradores e vendedores, além de garantias e dos leilões. Arte como reserva de valor. Olha, a arte é considerada uma classe de ativos que preserva valor. A forte correlação positiva entre a arte e o ouro pode indicar a percepção dos investidores em relação à arte, mais como classe de ativos que preserva valor do que como veículo de investimento. Olha aqui, nessa última coluna, tem a correlação com o índice de ouro. Aqui nos diferentes segmentos da arte. Fine art, os clássicos, os impressionistas, a arte moderna, a arte pós-guerra, a arte contemporânea e a arte chinesa. Vejam aqui que para a arte contemporânea e para a arte chinesa existe e também a arte chinesa em geral, existe uma correlação muito interessante com os índices de ouro. Não existe correlação adequada com os índices da Bolsa. O que significa? Não, passa a ter também uma reserva de valor, pois não oscila com os índices da Bolsa. E a volatilidade não é tão grande. Se a gente comparar isso aqui com as criptomoedas, é uma piada, né? Mas mesmo com o ouro, essa volatilidade ela está assemelhada à volatilidade do ouro. E no Brasil? O processo de surgimento das feiras de arte nacionais tem simultaneidade com o aumento da internalização da arte brasileira, com número limitado de artistas,
presença em exposições em feiras internacionais, tipo Basel, Miami Basel, Frieze e outras, e leilões relevantes na Sotheby's, Christie's, com aumento de participação de compradores brasileiros nesses eventos, com concentração em poucos colecionadores. É estimado que há no Brasil cerca de 300 casas de leilões, sendo 10 especializadas em artes plásticas, 4.000 galerias, sendo 2.500 especializadas. Estima-se vendas na ordem de $500 bilhão, sendo 80% no eixo São Paulo e Rio, representando 1% do mercado mundial. As galerias brasileiras atuam em faixa de preço relativamente baixa, quando comparado ao padrão mundial, com obras entre $3.000 e $50.000. Pouco mais da metade das galerias faturou menos que $1 milhão em 2012, e esse dado também é reportado em 2019. E apenas 10% ficou acima de $50 milhões. Compradores individuais são responsáveis por 71,5% do faturamento das galerias, e estrangeiros respondem por 11,5% do faturamento, sendo pouco significativa a participação de coleções corporativas, caracterizando-se assim um mercado constituído por indivíduos, o que é um sintoma de fraqueza para o mercado brasileiro. Considerando investimento no mercado de arte, em geral, se considera como investimento de alto risco, nem sempre com taxas de retorno significativas, sobretudo ao se descontar comissões dos vendedores, despesas de manutenção, guarda e seguro. O custo da transação é relativamente alto no mercado de arte. Além da expectativa de ganho financeiro, considera-se que a maior parte dos consumidores também possui motivação estética ao transacionar. Pode-se considerar como vantagens do investimento ser reserva de valor, haver retornos financeiros e de prazer estético, e ser complementar a outros investimentos. Os riscos comumente considerados além do financeiro abordam modismo, influências conjunturais, furto, roubo, destruição e falsificação. É critério razoável haver classificação no mercado de arte em valor da obra de arte, arte decorativa em obras até $1.000, arte para colecionadores, obras entre $1.000 e $10.000, e arte para investidores, obras acima de $10.000. O colecionador evita comentários sobre seu acervo e não coloca todos os seus quadros nas paredes de suas residências, e os artistas também se esquivam de dar informações sobre vendas das obras, principalmente quando tem sucesso comercial, buscando não serem qualificados de mercantilistas, o que poderia abalar sua reputação. Problema adicional é a comercialização de falsificações de obras, não raro com atestado de autenticidade de experts não tão confiáveis. E meros exemplos de pintura como investimento: o mais caro do mundo, Salvatore Mundi, feita à venda em 2017, um quadro de Leonardo com sérias discussões se é verdadeiro ou não verdadeiro, até hoje, de vez em quando some o quadro, etc. Diz que é para o Louvre de Dubai, depois dizem que acham ele dentro de um barco de um sheik, etc. Foi uma venda de $450 milhões. O segundo quadro mais caro, de Kooning, em 2015, abstracionista, uma venda de $300 milhões. Terceiro, um Cézanne, uma venda de $250 milhões em 2011. Quarto, o Gauguin, uma venda de $210 milhões em 2015. Um Pollock, venda em 2015 de $200 milhões. Um Mark Rothko, de $186 milhões. Rembrandt, $180 milhões em 2015. Um Picasso, de $179 milhões em 2015. E um Modigliani, de $170 milhões em 2015. Esses são os 9 reportados mais caros. Vocês vão ver, aqui fica muito claro a implicação dos NFTs, dos tokens não fungíveis. Não existiam basicamente em 2020, e depois de um ano, você tem uma explosão com $80 milhões, e todas as casas de leilões entrando. Isto veio para ficar, junto com as criptomoedas, e isto vai trazer um impacto enorme naquela área que nós já discutimos, tecnologia,
e de reserva de valor aqui com a moeda Ethereum. A moeda nos NFTs utilizada não é o Bitcoin, é a Ethereum. Bom, mas qual é o valor da arte? Aqui é uma questão que o Vicente está mexendo lá no Instituto. Fizemos um comitê para ver se a gente faz normas de precificação de artes. Por quê? Porque você tem o início aqui é material, tamanho, técnico. Isso aqui é tipo indústria, né? Você vai planejando de custo, quanto custa fazer a obra, põe o material, etc. e tal. Mas isso aqui é o menos relevante no preço. Depois vem a raridade, a proveniência e a autenticidade. É um segundo fator. Depois você vê a importância histórica, percebido como importante. Aqui chegamos aqui, mas isso não define ainda o valor ou o preço. Você tem toda uma região aqui para chegar no valor de mercado. Depende da riqueza global, então você tem os ciclos. Depende se essa arte está sendo usada como ativo alternativo. Depende das motivações sociais e emocionais. Depende de ter transparência. A gente só consegue coletar o que foi vendido em leilões. E o gosto. O que é feito mercadologicamente para chegar nesse preço? São fatores explicativos de preço do ponto de vista estatístico, quando a gente vai trabalhar em econometria. O artista, a notoriedade, a assinatura, a qualidade. Interessante, antes de eu falar sobre isso daqui. Se a gente fizer a média, a moda, o desvio padrão, é uma coisa, isso é para outra discussão, é uma coisa impressionante que você tem variâncias de 300%. E você não consegue fazer estimativas razoáveis de preço se você não tiver um modelo adequado. E muitos os avaliadores utilizam meramente dados históricos, que não também se reportam às oscilações de mercado. Então, isso é uma área muito importante que eu tento com o Vicente aí motivar até os economistas a se debruçarem sobre isso, porque é um mercado relevante com muito dinheiro e gerenciamento de riqueza. Então, voltando aos fatores explicativos, você tem os artistas, notoriedade, assinatura, qualidade, comparação com outras obras do mesmo artista, fase, períodos do artista. Características da pintura, temática, criatividade, originalidade, técnicas utilizadas, dimensões, estado de conservação, histórico, relatórios de exposições, coleções, procedência anterior, local de venda e onde é oferecida, presença da assinatura, existência de laudo de autenticidade. Isso são um dos fatores para um modelo e que a gente utiliza em modelos de inteligência artificial e de BI para fazer a precificação. Quem é que valida o preço? Nós já vimos aqui, já discutimos a validação do preço. Está lá em cima. A hierarquia é essa. Primeiramente são as casas de leilões. Depois as galerias, os dealers. Depois os fundos de arte. Depois os colecionadores privados. Este é o núcleo de validação dos preços. As instituições públicas ou museus, eles têm uma baixa validação do valor econômico. Tanto é verdade, que é muito interessante, os museus não colocam as obras de arte nos seus balanços, colocam os prédios. As obras de arte não estão nos balanços dos museus, internacionalmente, porque não são bens transacionáveis. Essa é a justificativa. Bom, e como é que é a carreira do artista? Como é que ela vai se comportando se a gente quer especular num artista? Então, ela tem aqui uma fase de formação, onde tem a escola do artista, onde ele começa a fazer exibições, onde ele faz as suas exibições solo e coloca os seus trabalhos em revistas com reputação. E que aí passa a ter interesse de colecionadores locais. Depois ele entra para uma fase de expansão, onde passa a ter interesses dos curadores, passa a ter um preço um pouco referencial, passa a ter interesse de alguns colecionadores internacionais, passa a ter aquisições de colecionadores privados, conseguir entrar em museus internacionais e exibições e vender acima das expectativas de preço. Aí ele começou a entrar no leilão. Esta é a fase de expansão. E a fase de consolidação? Ele tem que ter uma consistência comercial e exibições, atividades de exibições em museus e uma grande consistência também nos leilões. Aí ele passou a ter uma consolidação na fase de consolidação. E aí passa a ser muito interessante do ponto de vista de investimento.
Muito bem. Aqui é um trabalho que a gente faz no Instituto, lá no I3A, só para artistas brasileiros. Isso daqui é uma coisa altamente especializada regional. Então, aqui nós temos, aqui como exemplo, 20 importantes artistas brasileiros em termos de preço. Ismael Nery, Tarsila, Cândido Portinari, Pansetti. E a importância também está aqui na liquidez, nas receitas. Então, quem gera mais receitas no mercado no Brasil é o Di Cavalcanti, é o primeiro. O segundo é Portinari. Terceiro, Antônio Bandeira. Quarto, Pansetti. Isso daqui é recorrente. Isso aqui nós temos um monitoramento. Quinto, Cícero Dias. E aqui a gente tem uma classificação para fins de investimento. AAA++, por quê? Porque ele tem todas as características. Mercado consolidado, baixa volatilidade, preço razoável. E aqui temos as características do profissionalismo de quem está gerindo esses artistas. Então, vamos lá. Tem catálogo Razonet? Tem instituto que cuida da obra? Tem museu? Tem comitê para ver a autenticidade? O comitê é de parente? Tem padrões de assinatura? Tem padrões da paleta, dos pigmentos que ele usava? Tem relatórios estatísticos que permitam a gente fazer uma avaliação efetiva com transparência dos preços? Então, esse é um trabalho que, lá no Instituto, a gente mexe. Muito bem. Para quem quiser se aprofundar, grande parte daqui temos essas referências, a arte como investimento, a dimensão econômica da pintura, o Art Tactic Lab, que é um pessoal do Goldman Sachs, ex-Goldman Sachs, fica lá em Londres. A Deloitte tem uma área especializada e que traz reportes anuais de todo o movimento para gerenciamento de riqueza. Arte e Mercado no Brasil é um trabalho muito interessante feito pela GV no Brasil. Isso daqui a Art Tactic fez, interessante isso daqui, fez o último relato do Brasil de 2011. As Sotheby's e Christie's acabaram com os leilões específicos de arte latino-americana, em particular de arte brasileira, depois da crise do Lava Jato. E a Arte Basel, que faz, junto com o UBS, um reporte anual também no mercado de arte. Tá bom, obrigado. Fico por aqui agora, pronto para vocês. Excelente palestra, professor Roque, muito legal mesmo, que tema super interessante, né? Ampliando aqui o leque dos economistas. Conselheiro Vicente, passo a palavra ao senhor. Também peço aos demais presentes aqui na nossa palestra que fiquem à vontade para fazer algum comentário ou alguma pergunta também ao palestrante Roque. Então, podem ficar à vontade, podem pedir a palavra ou escrever no chat que a gente vai atender, tudo bem? Então, Vicente, por favor. Muito bom. Excelente, hein, Roque? Muito boa a palestra. Eu, particularmente, aprendi bastante. Como economista, vi um outro mundo aí na frente. Não sei os meus companheiros o que sentiram aí. Roque, eu gostaria de fazer uma provocação para você, como especialista aí nessa área. O que dizer da arte brasileira nesse mercado todo? As perspectivas são boas? São razoáveis? Ou não é nada disso? Bom, o Brasil, conforme a gente viu, é um mercado muito pequeno, representa 1% só das vendas internacionais. São poucos os artistas brasileiros que têm mercado internacional. Eu, particularmente, gosto da arte moderna. Os clássicos brasileiros não têm mercado por duas razões. Os bons estão nos museus e, segundo, os clássicos brasileiros anteriores a Almeida Júnior, eles estudavam na França e reproduziam os clássicos franceses. Então, entre comprar um clássico francês ou comprar um clássico brasileiro, o pessoal compra o francês ou inglês. Almeida Júnior traz
o início, efetivamente, da arte brasileira com o caipira, né? Então, aí começa com uma arte brasileira, não cópia da arte francesa ou inglesa. O modernismo, na semana de 22, traz Tarsila, de Cavalcante. Então, aí começamos a ter valor agregado na arte brasileira como mercado. Mas, conforme vimos também, o grande mercado de gerenciamento de risco está na arte contemporânea, né? Então, temos elementos, Vicky Muniz, Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, temos, vamos dizer, os gêmeos, Vicky, mesmo Romero Brito, temos, vamos dizer, uns 6, 7, 8 com possibilidade de ascensão, né? Mas, evidentemente, nós estamos fora, né, do centro de Nova York, de Londres, né? Então, os galeristas, temos galeristas importantes hoje no Brasil, com galerias internacionais na Suíça, e o desenvolvimento desses artistas depende muito, conforme eu acho que ficou claro, né? Ou tentei deixar claro, que sem os marchands, o galeria também não se desenvolve artista, né? É muito da legitimação, né? Então, é um desafio grande, tá? Eu lembro o nosso amigo lá, que sempre falava que a arte no Brasil vai ser possível ter valorização muito dependendo também da economia brasileira, né? Que as coisas puxam. Se a economia brasileira fica boa, a arte passa também a ter riqueza para isso, né? Mastrobuono nos falava muito disso, né, Vicente? Exatamente. O Roque, eu registro com muita satisfação e alegria a presença do nosso presidente do Conselho, Pedro Afonso Gomes. Obrigado, Pedro. Não sei se tem alguma consideração a fazer a respeito da palestra do Roque. Obrigado, assisti, viu? Parabéns, Roque, pelo menos pela parte que eu assisti, de 18h20 para cá, é que eu ainda estou no expediente no Corecon. Hoje começou às 11h, ainda estou no expediente, então estou tentando me livrar das coisas aqui. Mas muito parabéns, não imaginava isso tudo que você falou, e é muito bom que a gente ouça você nos orientando a respeito, e os economistas de um modo geral. Isso vai ficar na nossa TV Economista, que é muito positivo para todos nós. Muito obrigado, viu, Roque? Eu que agradeço, Pedro, grande colega. Muito bom, não sei se tem alguma questão a ser levantada pelos companheiros que estão... Eu queria fazer uma pergunta para o professor Roque. Pois não, professor. Então, o senhor falou que o mercado é um mercado que mantém o valor da obra de arte, né? Mas que é um mercado de risco também, né? De gerenciamento de risco, e a própria atividade da comercialização da arte envolve riscos. E os investidores brasileiros são poucos, né? E que fazem investimentos no Brasil e no exterior. Eu queria saber, os institutos brasileiros de gerenciamento de risco, de certificação, são muitos, são poucos? Ou esses poucos investidores brasileiros, eles procuram instituições internacionais? Bom, são muito poucos institutos, vamos dizer, os institutos brasileiros são normalmente focados a artistas e estão mais preocupados em fazer a autenticação de determinados artistas e desenvolvimento de mercado. Os institutos independentes são raros. Basicamente, de avaliação e autenticação, só temos nós, o I3A. Os colecionadores grandes, eles procuram muita assessoria internacional. Agora, os family offices começam a fazer diversificação também da sua riqueza em obras de arte. A gente tem inúmeros colecionadores de alta renda que nos procuram para assessorá-los nos investimentos. A arte contemporânea, ela realmente tem um ciclo realmente rápido de possibilidade de crescimento de preço e perda de preço.
Se você vai para os clássicos, apesar de não ser um mercado vibrante, e também no caso do Brasil de arte moderna, você tem uma estabilidade de preços e é difícil você perder. O que você tem, efetivamente, é um risco enorme do falso, principalmente para artistas falecidos. Então, e principalmente depois dos leilões online. Então, você tem que tomar um cuidado enorme, mas muito grande, de não estar comprando falsos. Mas eu diria, se você está com um quadro com boa procedência e com uma avaliação adequada, se ele for um clássico, ou se for arte moderna, é muito, mas muito difícil você perder dinheiro. Em contemporâneo, depende muito de moda. Então, os gerenciadores de risco estão vendo desta forma. Obrigado, professor. Roque, eu queria fazer outra provocação. É verdade que obras de arte são um instrumento de operações de falcatrua? Bom, não tem tabela FIP, né? Então, é mais fácil você fazer operações justificadas com obras de arte. É possível e é verdade. Mas não é tão difundido como a gente imagina, tá? Mesmo porque não é tão simples também você utilizar e validar operações com falcatruas em qualquer ativo, quando você tem um sistema de transparência e com cruzamento de informações como temos hoje, né? Na Receita Federal, etc. Mas é verdade, não tem tabela FIP. É igual a móveis antigos, é igual a carro antigo, é igual a... que mais que você podia fazer? Joias, né? Então, é algo assemelhado. Com a vantagem de que você pode efetivamente fazer modelos de precificação que são mais assertivos do que até joias, tá? Você vê que quando você mexe com joias, o que você faz? Você vai pegar, vocês que muitos aqui trabalham com banco, com garantias, né? O pessoal vai pegar o peso em ouro, né? E a obra de arte em si de joia não vai ser considerada como um preço, né? Em obra de arte não é assim, né? Obra de arte, você tendo um bom avaliador, é uma coisa interessante. Mas não vejo assim como grande problema na lavagem. Já foi. Acho que hoje menos. Hoje tem mais transparência nisso. Alguns dos companheiros têm alguma questão a ser colocada ao nosso palestrante? Eu gostaria também de fazer uma parte, porque eu vi na apresentação que foi feita uma autêntica aula magna, certo? Eu tinha um ligeiro conhecimento do setor. Eu me recordo de um livro que eu li sobre economia da arte, da professora Diba Pinho, falecida, né? Mas hoje eu fiquei atônito aqui, quer dizer, então, a gente sabia de algumas coisas de reserva de valor na filatelia, ou então na numismática, certo? E um pouco na parte de joias. Agora, nessa parte da arte, quer dizer, onde é que a gente vê aqui alguma coisa? Quer dizer, eu conheço um ou dois colecionadores, mas o resto são as grandes empresas aí que usam para efeito de decoração, mas a gente não sabe até que ponto elas realmente são autênticas, né? E hoje, com a apresentação que foi feita, eu fiquei, assim, encantado. Quer dizer, eu tenho que parabenizar o professor Roque pelo que foi apresentado, inclusive a riqueza dos slides aí, que certamente eles vão servir como referencial aí muitos
dos associados ou outros do próprio Conselho de Economia. Eu, particularmente, tão logo seja disponibilizado isso daí, eu vou também levar, inclusive, aos meus alunos para mostrar essa outra vertente que existe nessa área. De forma que eu fico realmente encantado com tudo que foi feito. Como eu disse ao início, quer dizer, foi uma autêntica aula magna para mim. Parabéns. Professor Garofalo, quando eu estava escrevendo alguma coisinha aqui, eu lembrava dos seus livros de microeconomia. Então, parabéns ao senhor. Que coisa boa. E o segundo aspecto que eu tenho, junto com o Pedro, já pedi ajuda do Pedro, lá atrás, do Vicente, que acho que a economia da arte é um espaço que o economista tem que tomar para ficar mais profissionalizado no mercado, não sair muito laudo, muito estranho, que parece mais coisa de corretor de imóveis, né? Que vai pegando o precinho e não leva em consideração os modelos adequados. Acho que é um mercado enorme no gerenciamento de riqueza adequado para seguradoras e para os gerenciadores de ativos financeiros, o trabalho do economista. E veja, internacionalmente está se pedindo informações e profissionalismo para a gestão da arte, das coleções e também no gerenciamento de riqueza. Hoje se fala que as grandes fortunas devem colocar pelo menos 4% dos seus ativos em obras de arte. Não, na verdade, a conversa com o Roque, só para que os demais saibam também, foi numa época em que eu recebi uma demanda de um dos juízes das varas de família de São Paulo, porque quando há o falecimento de uma pessoa que detém muitas obras de arte, é necessário que haja uma avaliação das obras de arte para que os herdeiros possam dividir os valores. E nós praticamente não encontramos peritos em obras de arte que possam fazer essa avaliação de forma correta. Então, existe lá uma sociedade brasileira de gemologia, alguma coisa que trata de pedras preciosas, mas de arte não se consegue ter. Então, são muito poucas as pessoas que conseguem atribuir um valor a uma obra que seja dado isso como prova pericial para fins de distribuição entre os herdeiros. Então, é só isso que eu queria lembrar, que foi essa circunstância um pouco que nós conversamos antes. Ok? Pedro, corroborando o que você está falando, tá certo? Eu sou um dos únicos cadastrados como peritos na APGESP em avaliação de obras de arte. Tem mais o Renê, mais o Pedro, mais 2, economista só eu, e isso demonstra, e os juízes acabam atribuindo o trabalho para galeristas, para leiloeiros, que fazem um trabalho hoje reconhecido por falta de alternativa, tá certo? Porque não usa critérios técnicos. O Vicente está junto lá no Instituto, tentando fazer, junto comigo e com outros, uma norma de precificação. A gente usa critérios americanos, mas não é fácil avançar, né, Vicente? Se pudesse reportar um pouco as dificuldades nisso. Nós fizemos alguns seminários sobre isso, né, Vicente? Fala um pouquinho disso aí, se nos permitir aí. Sim, nós estamos trabalhando junto com alguns especialistas, sobretudo o professor Luciano Zacarias, que tem nos ajudado bastante, mas a coisa está difícil, viu? Nós não estamos andando naquele ritmo que gostaríamos, para ter efetivamente um conjunto de normas brasileiras de avaliação. Né? Esse é o empecilho. Bom, meus amigos, se não houver, ou se não existir mais nenhuma questão a ser colocada ao nosso palestrante, eu gostaria de passar a palavra ao nosso gerente executivo do Corecon, que nos comanda a todos, o professor Júlio Poloni. E, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos
ressaltando aí até a presença internacional de vinda lá do Porto, Portugal, do professor Messias Pinto, né? Agradeço mesmo, de coração. Acho que foi uma coisa muito bacana ter todo esse pessoal aqui assistindo essa palestra. E um agradecimento também muito cordial, muito do coração ao Roque. Foi uma aula extraordinária. O professor Gilson ressaltou isso e eu queria sublinhar também. Uma aula extraordinária e que me trouxe muito conhecimento a respeito das coisas que envolvem arte. Roque, muito obrigado. Passo a palavra ao professor Júlio Poloni. Muito obrigado, conselheiro Vicente. Muito obrigado mais uma vez ao nosso palestrante Roque, ao professor Gilson Garofalo, Pedro, Enio, Messias e todos que estão aqui presentes, que participaram dessa brilhante palestra do professor José Roque. Então, desejo uma excelente noite a todos. Eu ressalto que essa palestra na íntegra vai ficar disponível na TV Economista a partir da semana que vem. E amanhã temos mais uma live aqui às 7h30 da noite. Também convido todos a estarem presentes. E este é o Corecon São Paulo, trazendo sempre conteúdos aos economistas e buscando sempre diversificar nosso conhecimento e ampliar a nossa visão. Então, muito obrigado a todos e uma excelente noite.